E aí, pessoal, tudo certo? Olha, já passou pela cabeça de alguém como é que a gente pode saber se um país está indo bem, se está no caminho certo? Será que é só olhar para o dinheiro que ele tem? Bom, hoje a gente vai descobrir juntos como dar uma nota para um país, usando uns indicadores que são tipo um verdadeiro boletim escolar da nação. Ok, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. Um país que tem muita, mas muita grana, um país considerado rico, ele é automaticamente um paraíso para todo mundo que vive lá? Será mesmo? A gente vai ver que a resposta para isso é bem mais complexa. Para facilitar nosso papo, vamos usar uma comparação bem fácil. Pensa que um país é um aluno na escola. No final do ano, ele não ganha uma nota só, né? Ele recebe um boletim cheio de notas, uma para cada matéria. Com os países é a mesmíssima coisa. Vamos dar uma olhada nas matérias principais desse boletim. A primeira matéria, e com certeza a mais famosa de todas, é a de riqueza. E a nota que o país tira aqui é o tal do PIB. Mas o que raios isso quer dizer na prática? Então, o PIB é basicamente o seguinte: é a soma de todo o dinheiro que um país consegue fazer em um ano, vendendo produtos e serviços. Pensa em tudo, nos carros, na comida, nos celulares, no serviço do médico, do professor. Se a gente somar o valor de tudo isso, a gente tem o PIB. É uma nota super importante, claro, mas será que ela conta a história toda? Pois é, um boletim bom de verdade não tem só uma nota 10, não é? O aluno pode ser um gênio em matemática, mas se for mal em todo o resto, a média final não vai ser lá essas coisas. Para os países, o raciocínio é o mesmo. E é por isso que existe uma média geral que é muito mais completa. E essa média geral é o IDH. Ele é tipo a nota final do boletim de um país. Quem criou ele foi a ONU, a Organização das Nações Unidas, e a grande sacada do IDH é que ele não olha só para o dinheiro. O objetivo dele é tentar entender qual é a real qualidade de vida das pessoas que moram naquele lugar. E como é que se calcula essa nota tão importante? Bom, o IDH junta 3 matérias que são essenciais. A primeira, saúde, que a gente mede olhando a expectativa de vida das pessoas. A segunda, educação, que analisa os anos de estudo da população. E a terceira, a renda, que até usa um dado parecido com o PIB, mas dividido pelo número de pessoas. E aqui está o pulo do gato. Olha só que diferença crucial. O PIB está preocupado em perguntar: e aí, país, quanta grana você tem? Já o IDH chega com outra pergunta. Ok, mas e as pessoas que vivem aí? Elas têm uma vida boa? Percebe como a segunda pergunta dá uma visão muito mais completa da realidade de um lugar? É outra história. Mas calma lá que ainda não acabou. Falta uma matéria importantíssima nesse nosso boletim: a nota em justiça. Porque, pensem bem, do que adianta um país ter notas altas em riqueza e bem-estar se isso não vale para todo mundo que mora lá? Essa é a pergunta de US$ 1.000.000. Um país pode ter um PIB gigante, um IDH alto, mas e se toda essa riqueza e qualidade de vida estiverem na mão de um grupinho pequeno de pessoas? Pois é, para nossa sorte, existe uma nota específica para medir exatamente isso. O nome dessa nota é coeficiente de Gini. Ele é o nosso medidor de justiça, ou, falando de um jeito mais técnico, o nosso indicador de desigualdade social. A função dele é uma só: mostrar se a riqueza de um país é bem distribuída entre a população ou não. Para entender o Gini de um jeito bem gostoso, vamos pensar numa pizza. Imagina que toda a riqueza de um país é uma pizza gigante. Se o coeficiente de Gini for baixo, quer dizer que essa pizza foi cortada em fatias bem parecidas para todo mundo. Ou seja, pouca desigualdade, todo mundo participa da festa. Agora, o contrário, um Gini alto mostra um cenário bem triste. É como se uma pessoa ou um grupo pequeno pegasse quase a pizza inteira só para si. E para o resto da galera, bom, sobram só as migalhas. Isso significa muita desigualdade. Então, o mais importante de lembrar sobre o Gini é: quanto menor a nota, melhor para o país. Ufa, vimos as 3 notas principais do boletim de uma nação. Foi bastante coisa, né? Mas agora, para ter certeza de que ficou tudo claro, que tal um quiz rapidinho para testar os conhecimentos? Vamos lá? Primeira pergunta na tela: o que o famoso PIB mede? Vamos às opções. Letra A, a felicidade de um país. Letra B, a riqueza total de um país em um ano. Ou letra C, o número de pessoas famosas. Pensem com calma, 5 segundinhos. E a resposta certa é a letra B, exatamente. O PIB mede toda a riqueza, toda a grana que um país produz em um ano. Mandaram bem. Próxima pergunta. Quais são os 3 pilares, as 3 matérias que a gente usa para calcular o IDH? Será que é a letra A, riqueza, saúde e educação?
A letra B, carros, casas e celulares? Ou a letra C, empregos, comida e água? Tempo na tela. A resposta correta é a letra A. Isso mesmo, o IDH é aquela média geral que combina a renda, a saúde e a educação. E aí, todo mundo acertando? Vamos para a terceira. O coeficiente de Gini, aquele da nossa analogia da pizza, é um indicador de quê exatamente? Letra A, crescimento econômico. Letra B, desigualdade social. Ou letra C, expectativa de vida. Valendo! É isso aí, letra B. O Gini é a nossa nota para medir a desigualdade social. Ele mostra se a pizza da riqueza está sendo bem dividida ou não. Perfeito! E a última, para fechar com chave de ouro. O que significa a sigla IDH? Opção A, Índice de Diversão e Hobbies. Opção B, Indicador de Dinheiro a Bordo. Ou a opção C, Índice de Desenvolvimento Humano. 5 segundinhos para pensar. A resposta certa é a letra C, Índice de Desenvolvimento Humano. Parabéns para todo mundo que participou e acertou. Agora ninguém mais vai ser enganado só com números de riqueza, hein? Foi muito legal aprender tudo isso, né? Agora a gente tem as ferramentas para entender um país de um jeito muito mais profundo. A gente sabe que para ter a imagem completa, precisamos olhar para várias notas diferentes, e não só para o dinheiro. E isso, claro, leva a gente para uma última reflexão. Agora a pergunta final é para quem está aí do outro lado. Na sua opinião, qual desses indicadores é o mais importante na hora de avaliar um país? É a grana do PIB, a qualidade de vida do IDH ou a justiça do Gini? Ou, quem sabe, tem algum outro indicador que a gente nem falou aqui? Deixa sua opinião aqui nos comentários, a gente vai adorar saber o que cada um pensa. E se ficou qualquer dúvida, pode perguntar também. E claro, quem gostou do nosso papo, não se esquece, segue o canal, ativa o sininho para não perder nada e deixa aquele like para fortalecer. Um abraço e até a próxima!